Romero vai renovar seu contrato com o Corinthians? Porque o Palmeiras está se desfazendo de todos os atletas que ganharam absolutamente tudo com o Sub-20 no ano passado. No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou te explicar por que o São Paulo precisa de 37 milhões de reais emprestados em bancos, quanto o Rafinha vai receber de salário no Flamengo e por que Magrão processa o Sport. O maior ídolo da história recente do clube quer 5 milhões de reais do Sport na justiça. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e como tem muita informação no vídeo de hoje, não vou perder nem um segundo do seu tempo. E quero começar falando a respeito de Magrão, um dos maiores ídolos da história do esporte, que cobra 5 milhões de reais na justiça, além da antecipação do fim do contrato. Notícia divulgada com exclusividade pelo Jornal do Comércio. A reportagem teve acesso ao pedido do Magrão na justiça. Ele cobra uma série de coisas, entre elas salários atrasados, direitos de imagem, férias, 13º, bonificações que foram prometidas e não teriam sido pagas, além, é claro, do restante dos seus salários até o fim do contrato, que seria rescindido nesse momento. A notícia explodiu como uma bomba no Recife. Só para que você tenha uma ideia, o Magrão tem para o esporte o tamanho parecido ao que o Rogério Ceni tem no São Paulo. Goleiro, veterano, muitos anos de casa, títulos importantes, uma liderança enorme dentro do grupo, mas é bom que se diga que desde o início dessa temporada o Magrão vem cometendo muitas falhas. Dá para dizer inclusive que o Milton Cruz acabou demitido do esporte por falta de resultados, também por conta de falhas grotescas do Magrão, que já está na fase final da carreira e decidiu processar o clube do coração. Quero te explicar agora sobre o processo de reformulação que está passando o Sub-20 do Palmeiras. O Matheus Neves e o Léo Passos, o volante e atacante, foram os primeiros de vários jogadores do Palmeiras que serão negociados. O Matheus e o Léo foram emprestados ao Londrina até o fim dessa temporada. Nos próximos dias, o Palmeiras também espera anunciar a venda de Vitão para um clube europeu ou um empréstimo para um dos dois times brasileiros da primeira divisão que o procuraram. O Alanzinho, meio atacante, também tem proposta para jogar na elite do futebol brasileiro por empréstimo. O Palmeiras também imagina que em breve anunciará empréstimos de Patrick de Paula, Gabriel Furtado e Ayrton. Todos os jogadores que foram fundamentais nas conquistas do ano passado. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa RS, Campeonato Paulista, Copa Ipiranga, além de torneios no Chile, na República Tcheca e na Holanda. Mas por que desse movimento? Por que o Palmeiras decidiu vender ou emprestar seus atletas? Existe uma convicção dentro do Palmeiras de que essa galera vai ter muito pouco espaço com o Felipão no elenco principal. Então é melhor ganhar dinheiro vendendo esses atletas ou então dar rodagem a eles para que eles possam voltar na temporada seguinte mais experientes e também um pouquinho mais cascudos, para quem sabe serem utilizados. E o Arthur, que vive grande fase com a camisa do Bahia, atacante ponta esquerda do Palmeiras, é um dos exemplos para justificar essa tese alviverde. É bem provável que o Arthur ou seja negociado para o exterior, graças ao ótimo momento, ou volte na temporada seguinte com muito mais moral para disputar espaço dentro do Palmeiras. Então por isso que o Alexandre Matos, o Maurício Gagliotti e o João Paulo Sampaio, que é o coordenador das categorias de base do Palmeiras, decidiram seguir esse caminho. Quero falar agora sobre Romero, que chamou a atenção de todos os corintianos nessa segunda-feira com uma postagem no seu store do Instagram, dando a entender que renovaria o contrato com o Corinthians. E aí eu consultei praticamente todo mundo no Corinthians, gente da comissão técnica, diretoria, presidente, para tentar saber o que há de verdade em relação à possibilidade de o Romero renovar seu contrato. Todas as pessoas asseguraram que não existe nenhuma conversa para que a renovação aconteça. E ninguém entendeu o que o Romero quis com essa postagem. Uma das pessoas que eu ouvi tem a convicção de que o Romero quer chamar a atenção, quer dar uma causada em seus últimos dias de contrato com o Timão. Vale lembrar que o vínculo dele termina em 14 de julho e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Só não assinou porque as propostas que ele recebeu ele julgou não serem tão interessantes. Internacional e Atlético Mineiro fizeram propostas oficiais para levar o Romero em território brasileiro. Ele teve também uma proposta de um time pequeno que briga na parte de baixo do campeonato italiano para assinar contrato. Até esse momento o Romero não fechou com ninguém.
Ah, e antes de terminar de falar sobre Romero, vale lembrar que a saída dele, sem renovação de contrato, vai causar um prejuízo de 3 milhões de dólares ao Timão. É que lá atrás, em 2014, quando ele foi comprado do Cerro Porteño, o Corinthians não tinha dinheiro e contou com a ajuda de um investidor chamado Beto Rapa. Foi o Beto Rapa quem depositou os 3 milhões de dólares na conta do Cerro. No acordo entre o empresário e o Corinthians, ficou combinado que o clube devolveria essa grana assim que o Romero fosse vendido. Mas, se o Romero cumprisse seu contrato e saísse de graça do Corinthians, caberia à diretoria alvinegra reembolsar os 3 milhões de dólares sem juros para o Beto Rapa. Quero falar agora sobre o salário de Rafinha. Dá para dizer que o Rafinha abriu mão de bastante dinheiro para se acertar com o Flamengo. Quase metade de seu salário, para ser mais preciso. O Rafinha recebia 1.400.000 reais por mês no Bayern de Munique. Isso equivale a mais ou menos 75 mil euros por semana. Já no Flamengo, ele terá, entre salários, direitos de imagem e luvas, cerca de 750 mil reais por mês. Ainda assim, o Rafinha será o lateral com o maior salário do futebol brasileiro. Não há hoje nenhum lateral recebendo perto desses 750 mil reais por mês. Os mais bem pagos são o Fagner, que ganha na casa dos 550 mil no Corinthians, e o Edilson, lateral direito do Cruzeiro, que fatura 500 mil reais mensais. Antes de fechar o vídeo, preciso falar sobre a crise financeira do São Paulo, que deve, para alguns atletas, 4 meses de direitos de imagem. A notícia foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada por mim por um empresário que atende um jogador titular do São Paulo. Dias atrás, na semana retrasada, um rival do São Paulo me contou que havia problema com salários. Eu não consegui naquele momento confirmar a situação, mas agora dá para cravar que tem jogador que está com 4 meses de direitos de imagem atrasados. Os salários são pagos em dia, o direito de imagem é um complemento. É uma forma que o clube tem de pagar menos impostos e que o jogador tem de receber uma grana um pouco maior. O São Paulo convocou para terça-feira da semana que vem uma reunião do Conselho Deliberativo. E Nelo Leco, presidente do São Paulo, pretende aprovar o empréstimo de 37 milhões de reais junto a bancos. O São Paulo alega que essa é a única saída para colocar o caixa em dia. O São Paulino, que acompanha com um pouquinho mais de atenção o clube, pode estar se perguntando a respeito de um fundo que o São Paulo lançou no primeiro semestre, que tinha a intenção de captar 37 milhões de reais. O problema é que esse fundo quase não conseguiu arranjar dinheiro, então não sobrou outra alternativa, de acordo com Leco e seus diretores, a não ser pegar esse dinheiro emprestado para pagar os salários, para pagar uma série de outras pendências que já venceram. O grande detalhe é que membros do Conselho Deliberativo do São Paulo estão se articulando para reprovar esse pedido de empréstimo na próxima terça-feira. O problema é que vários grupos políticos dentro do São Paulo estão se mobilizando para que os conselheiros na próxima terça-feira reprovem esse pedido de empréstimo. A alegação é de que o São Paulo deveria ter condições de andar com as próprias pernas. E essa situação caótica do ponto de vista financeiro é culpa do Leco por conta dos altos investimentos feitos com reforços e também culpa do time que foi eliminado na primeira fase da Libertadores e também da Copa do Brasil. Até por conta de todos esses problemas financeiros, você, São Paulino, não deve esperar por grandes reforços nessa janela de meio de ano. O São Paulo vive uma condição financeira mas bem complicada. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você. Espero que tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar um like, além de se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Queria que você usasse o espaço para comentários, para deixar pergunta, dúvida, sugestão, a sua opinião. E daqui a pouquinho, assim que esse vídeo acabar, vão aparecer sugestões de outros vídeos. Escolha mais um vídeo do canal do Nicola, porque aí você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Um abraço!